Nós vamos ler no capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 17. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão e cheios de trevas. Eles estão muito distante da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado, e se entregam a práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram a voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam-se desta velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Quando estiverem irados, não pequem, alimentando o seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não deem oportunidade para o diabo. Se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar as suas mãos para trabalhar honestamente, a fim de poder repartir com aqueles que estão necessitados. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando, e o que resulta em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Abandonem toda a amargura, todo ódio, toda raiva. Evitem toda a gritaria, insultos e maldades. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Amém. Texto maravilhoso, eu li numa versão um pouco diferente aqui para facilitar algumas palavras, mas toda a ideia, as intenções do nosso autor são as mesmas. Essa carta aos Efésios, Paulo escreve como sendo uma carta circular, para que todas as igrejas pudessem tomá-la para si. E nesse ponto que nós lemos, ele fala sobre a vida pregressa. Muitas pessoas entendem que uma vez crentes, uma vez convertidos, uma vez cristãos, nós precisamos viver isolados, nós precisamos viver no nosso próprio mundo. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina, muito pelo contrário. Nós somos cidadãos normal de cada cidade, e assim devemos viver a nossa vida pregressa da mesma maneira de antes. É claro que aqui ele ressalva as práticas imorais, as práticas que desagradam a Deus, elas precisam ser deixadas. Mas a vida como cidadão continua, com as suas obrigações, com os seus direitos, com o seu trabalho pregresso, tudo segue normal. Mas agora um novo ser, uma nova pessoa, vivendo naquela mesma sociedade, encaixado no mesmo ambiente, mas agora uma nova pessoa. Então Paulo ele traz como viver essa vida agora sendo diferentes.
E isso é muito interessante para nós, porque às vezes nós simplesmente queremos pegar o que está aqui e encaixar nos nossos dias, mas o contexto é diferente. Existem situações aqui específicas para este momento da história, mas isso não deixa de trazer também lições a nós. Nós sabemos que nesse momento da história aqui nós estamos falando de judeus e gentios convertidos. Então aqui nós já temos alguns problemas culturais, alguns problemas que Paulo trata nas outras cartas, a Coríntios, por exemplo, a respeito de alimentação, a respeito da própria vida cotidiana de cada pessoa. Paulo trata de todos os parâmetros para dizer, olha, agora vocês são diferentes, mas a vida segue normal. E é interessante que aqui nós temos um contexto histórico marcado pela idolatria, imoralidade e ignorância espiritual. Paulo não está lidando com alguém que vivia uma vida em paz, que vivia uma vida tranquila. Paulo está lidando com pessoas aqui convertidas da mais elevado grau de idolatria. Pessoas que se sacrificavam, às vezes, aos ídolos. Pessoas que alimentavam um grau de adoração a ídolos muito elevado. E ele está dizendo, olha, o contexto em que vocês vivem, agora vocês vão manter a mesma rotina. Trabalhando, sendo esposos, sendo filhos, mas agora as práticas de vocês mudam. E isso ele fala logo no versículo 17. Portanto, digo isto no Senhor, que não mais andeis como também andam os gentios. Antes vocês andavam daquela forma. Antes vocês tinham os seus ídolos. Aqui nós temos um templo antigo conhecido como o templo de Artemis, ou de Ártemis, que era um dos ritos, né, dos focos pagãos mais adorados naquele momento. Então aqui Paulo está dizendo de pessoas que idolatravam ídolos, agora estão dentro do cristianismo. Pessoas que eram judeus, que viviam toda a lei, que buscavam ser justificados pela lei, agora inseridos também no contexto cristão. E Paulo precisa manejar isso, de forma a colocá-los a entender que a vida continua. O primeiro ponto que nós temos que entender é que, apesar de tudo, a vida continua. E é interessante que ele, logo de cara, ele vai falar da questão na vaidade dos seus próprios pensamentos. É interessante que, e agora serve para o nosso contexto também, as pessoas que estão lá fora, elas acham que fazem o que quer. Elas acham que são livres para fazer o que bem entende. E acham que quem segue a Cristo que são escravos, que estão presos, sendo que é exatamente o contrário. Aqueles que estão lá fora fazendo os desejos do seu coração estão acorrentados pelo pecado, pelo inimigo. Só quem entende a liberdade é quem já encontrou o Senhor Jesus. É quem entende que em Cristo, em Jesus, de fato, agora nós estamos livres, libertos das amarras que antes nos prendiam. Livres para olhar para o mundo e enxergar quão inútil, quão vazio, quanta vaidade as pessoas vivem toda uma vida e chega no final perdido, chega no final sem Deus. O contraste entre a cegueira dos incrédulos e a nova visão dos crentes é central. Sabe, meus irmãos, é muito interessante quando nós vemos alguém falar alguma coisa e lá no fundo nós sabemos já a verdade. A mídia tem trazido para nós, acredito que os irmãos tenham acompanhado,
Isso voltou à tona de novo a questão dos extraterrestres, né? Dos ETs, dos OVNIs, o que vocês queiram. Nós já sabemos o que é aquilo. A nossa visão cristã, nós já entendemos tudo aquilo. Nós já sabemos o que é. Mas o mundo inteiro continua iludido. O mundo inteiro ainda continua tentando encontrar vida fora do planeta Terra. E nós já sabemos o que é. Nós já entendemos. Para nós já está aqui. Já está decifrado todo esse mistério. E sabe, é muito triste. E ao mesmo tempo é maravilhoso. Quando nós sabemos a verdade. Quando nós já temos certeza do que é. E nós vemos tantos que se dizem tão inteligentes, iludidos. Iludidos completamente. Sabe, não só isso, mas a fé em Cristo ilumina o entendimento e transforma a vontade, capacitando os crentes a discernir o bem e o mal, a seguir a verdade e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Não diga que você não pode. Não diga que você é incapaz. Porque quem nos capacita é quem nos salva. Quem nos dá a condição de entendermos o bem e o mal é quem um dia nos separou para Ele. É quem um dia nos resgatou. Então, às vezes eu olho para mim mesmo e falo, eu sou incapaz. Sim, em mim mesmo eu sou incapaz. Mas aquele que um dia me escolheu para estar aqui, é Ele quem me capacita. É Ele quem abre os meus olhos. E é claro que nem tudo será explicado, irmãos. Nem tudo nós iremos entender. Mas eu tenho certeza que Cristo, Jesus, através do Espírito Santo de Deus, Ele abre os nossos olhos e nós conseguimos enxergar e entender aquilo que os lá de fora não veem. Aquilo que muitos estão ainda buscando entender, nós já sabemos, nós descansamos por saber disso. O mundo vive a ilusão de uma esperança nula, uma esperança vazia. E nós já vivemos a realidade da nossa esperança. O estar em Cristo não é para amanhã, não é para o futuro, é para hoje. O descanso é hoje. E é isso que essa nossa fé, essa nossa nova visão, ela precisa nos mostrar. O nosso texto segue, e o versículo 18 fala, seus corações fechados, né? A versão mais tradicional, obscurecidos de entendimento. Eu tenho certeza que nós já lidamos, vocês já lidaram com pessoas que o óbvio é muito difícil para ele entender. O óbvio é muito difícil. A pessoa acredita em malabarismos da ciência, que eu sempre cito aqui, mas é incapaz de acreditar na palavra de Deus. O livro que também é histórico. Às vezes a ciência diz que não, que isso aqui é criação humana, mas pensa bem, de onde esse livro saiu? E quão atual ele é, e continua sendo, que é a palavra de Deus. Ele não se perde com o tempo. Ele é para hoje e é para o futuro. É a palavra de Deus e é a história também. É um livro histórico, que conta as histórias das civilizações e tudo mais. Tudo está aqui. Não há incongruências na palavra de Deus, por mais que muitos ainda buscam. E sabe, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. E muitos vão assim até o fim. Muitos, o próprio Deus os endureceu o coração. Mas muitos são levados, muitas vezes, pelos amigos, pelas amizades, a sua vida que ele cultiva, ele vai cultivando tanta coisa que endurece o coração para a verdade. Pessoa que acredita em qualquer coisa que você disser, mas se você disser sobre Deus, ele ri. Ele não consegue acreditar. Ele acredita em qualquer coisa, menos na palavra de Deus. E alguém
obscurecido de entendimento. Não consegue abrir a mente e enxergar o caminho que a humanidade está seguindo. E está cada dia mais claro. Todo dia que passa nós vemos notícias repetidas. As manchetes e tudo mais. A humanidade ela caminha ladeira abaixo. Só não vê quem não quer. E as pessoas, não, mas sempre foi assim. Há 50 anos atrás era assim. Não era, meu irmão. Não era. Me desculpa, mas não era. A coisa só degringola a cada dia. E aí, quando nós vamos para aqueles que podem, talvez, consertar alguma coisa aqui ou ali, com uma lei melhor ou outra, eles pioram a situação ainda mais. Então, nós não temos esperança mais para este mundo. Sem Deus, eles estão perdidos. Nós apenas estamos aqui caminhando, e é isso que Paulo fala. Olha, segue a vida. Vocês estão no meio deles, mas a nossa esperança é logo ali. A vida de vocês vai ser diferente. Eles vão continuar obscurecidos, eles não vão entender. E às vezes nós queremos fazer com que as pessoas entendam a palavra de Deus, mas é algo de dentro para fora. Não importa se você consegue fazer alguém chorar com uma mensagem. Chorar não salva. É algo de dentro para fora. Você que precisa abrir a porta do seu coração, a porta do seu entendimento. É isso que, quando o próprio Paulo também escreve aos Romanos, fala do culto racional. Você precisa aceitar, se converter no entendimento também. Tem que ser algo racional, não emocional. Se você chorou, se derramou em lágrimas, mas não entendeu o perdão de Deus, não entendeu a graça, foi só momentânea emoção. Você precisa racionalmente entender. Agora eu sou diferente, eu preciso mudar. A minha vida segue. Amanhã eu estou lá no meu emprego. Mas agora eu sou uma nova pessoa. Eu vou continuar convivendo com aqueles outros obscurecidos. Com aqueles outros que cultuam aos ídolos. Mas eu sou diferente a partir de agora. É isso que Paulo traz para nós aqui. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Paulo também fala, se não me engano também aos Romanos, que foi o próprio Deus que os entregou às suas paixões. Como eu disse já antes, talvez você se ache livre para escolher o que você quer fazer. Não, você está preso, você está algemado, acorrentado. Foi o próprio Deus que te entregou, faz o que você quer, você está acorrentado aos desejos do seu coração. A liberdade é do lado de cá, é do lado de Cristo, onde você entende que essas amarras estão te levando para o inferno. Estão te levando para a perdição. Liberdade não significa, às vezes as pessoas confundem as coisas, né? Acha que liberdade é fazer o que o coração manda, o que o coração pede, o que o coração deseja, sendo que o coração é que leva o homem para o caminho mau. Nós podemos ver isso e entender isso lá no Éden. Os olhos de Eva e Adão se encheram, o coração desejou o pecado, desejou o descumprimento do que Deus tinha dito. Ali não foi o comer da fruta, foi a desobediência. E foi o coração deles que os inflamaram a desobedecer a Deus. Ali já começa o coração a mandar o homem para o inferno. E quando nós nos tornamos insensíveis, quando nós damos vazão a tudo que o nosso coração pede. Insensíveis à palavra de Deus. E sabe, Deus tem falado. Talvez você espera que Deus chegue para você no seu ouvido ou apareça para você num sonho. Não, irmão. Não, meu amigo. Ele até pode fazer isso, que ele é Deus. Continua sendo Deus. O mesmo Deus da Bíblia. Se ele quiser fazer um jumento falar com você, ele vai fazer. Mas não é assim que ele trabalha atualmente. Ele fala para nós, conosco, através da sua palavra.
Através de pessoas que saem do nada, a pessoa que você nunca viu, chega para você e te dá uma lenhada. É Deus falando com você. Às vezes você não quer ouvir, não quer entender, não quer dar lugar àquela verdade. Mas é Deus falando. É Deus te mostrando o caminho errado que você está seguindo. Talvez ainda com o coração insensível à palavra de Deus. Coração fechado. Coração tão cheio de outras coisas. Às vezes a gente ocupa muito. E uma das estratégias mais astutas do inimigo é ocupar nossa mente. Com tanta coisa, com tanta perturbação, às vezes um momento que você poderia ficar em paz para refletir na vida, aí tem um som ensurdecedor. A cultura da bagunça, a cultura do barulho, é uma astuta estratégia do inimigo. Não deixe espaço para as pessoas nem pensarem mais, nem refletirem, nem ficarem em silêncio. Porque há uma boa reflexão, uma boa admiração da natureza, quando você para na beira da praia e olha, não tem como você não enxergar Deus. Não tem como. Me desculpa. Talvez você acredita em Big Bang, acredita na evolução, mas quando você chega numa bela paisagem, não tem como você não enxergar Deus naquilo ali. Não tem como. Aquilo ali não saiu do nada. Assim como nós também não. Então, a cultura da perturbação, do barulho, é uma estratégia do inimigo para não nos deixarmos refletir sobre como que Deus está em todas as coisas. Deus está na brisa, Deus está na chuva. Como que é bonito. Se você já parou para fazer isso. Admirar a chuva, parar e olhar a chuva. É Deus. Não tem como você dizer que você não consegue enxergar Deus naquilo. É muito lindo. E sabe, esses momentos simples, em que as pessoas já não param mais para tirar esse momento, é uma astuta estratégia de Satanás, para nos tirar a chance de enxergar Deus nas coisas. E sabe, corações insensatos, insensíveis, e aí as pessoas vão se entregando a toda a dissolução, com avidez, com desejo, para cometerem toda sorte de impurezas, se achando livres, mas estão acorrentados. Versículo 21. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Ele está dizendo que ele está aqui dando vamos dizer assim, que é uma desafiada nos seus ouvintes. Será mesmo que vocês têm ouvido, de fato, o que Cristo deixou? Será mesmo que o que vocês têm ouvido é a verdade que liberta, que salva, que muda a vida? E aí logo na frente ele fala, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ele está dizendo, olha o seguinte, se vocês têm ouvido a de Jesus mesmo, então o velho homem precisa ficar para trás. O velho homem precisa morrer. Se vocês estão tentando viver a vida do mesmo jeito, vocês estão ouvindo outra coisa. Não é sobre Jesus. O que Paulo está deixando claro é o seguinte, a verdade de Jesus liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente procurando a verdade. Até hoje não achou. A verdade é Jesus Cristo. A verdade não é uma doutrina. A verdade não é uma religião, é o islamismo, é o cristianismo, é o budismo. Não. A verdade é uma pessoa. É Cristo Jesus. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele mesmo fala aí, conhecereis a verdade vos libertará, ele está dizendo, vocês têm que me conhecer mais. Às vezes nós ficamos tão apegados, vamos dizer assim, fixados em doutrinas e doutrinas e doutrinas, o que Paulo escreveu, o que outros escreveram,
e tradição da igreja e tudo mais, e esquecemos de Jesus. Esquecemos do que Ele deixou para nós. A igreja ela não está baseada nos discípulos. Ela está baseada em Cristo. Ele é a pedra angular. É claro que o que os apóstolos trouxeram depois também ajudou, é a base da igreja. Mas a pedra angular é Cristo Jesus. É em cima dele que a igreja foi construída. E sabe, meus irmãos, esse é o desafio. Esse é o desafio da vida pregressa do crente. O que Paulo está dizendo aqui é: o que vocês ouvem de Jesus, meus irmãos, tem que mudar a vida de vocês. Não pode ser a mesma coisa. Vocês não podem estar ouvindo de Jesus, dizendo que estão seguindo a Ele e nada muda. Porque existiam muitas pessoas aqui nesse contexto que queriam continuar seguindo a lei judaica, que queriam continuar cultuando aos ídolos, mesmo agora crentes. Assim como muitos hoje querem estar lá na farra e estar aqui. Muitos hoje querem estar na maçonaria e estar aqui. E não dá certo. Não funciona, não combina. Uma coisa anula a outra. Ou você está aqui por completo, serve a Cristo, serve a Deus, não serve a igreja, serve a Deus primeiro. Ou você não está. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a vida continua. Você não precisa ficar isolado, não. Nem deve. Mas o velho homem que se corrompe, ele fica para trás. Nós não passamos a ser super-humanos. Não somos perfeitos. Continuamos no corpo de pecado, até o fim. Mas agora com a mente renovada, com o coração lavado, entendendo as coisas de forma diferente. É isso que Paulo está dizendo. Ó, vocês vão continuar convivendo com essas pessoas agora, mas sem se contaminar. Vocês vão continuar convivendo com essas pessoas, mas com a mente liberta, de que se tudo aí é ilusão. Tudo isso é vão, assim como o sábio Salomão chegou no final de sua vida, tendo experimentado de tudo, e falou: é tudo vaidade. Se bem que Salomão não é um bom exemplo. Mas, pelo menos ele entendeu que tudo que ele viveu foi ilusão. Experimentou de tudo. Experimentou de tudo que poderia querer. É tudo vaidade. É tudo correr atrás do vento. O que se aproveita, se tem alguma coisa aí que eu posso tirar disso, serve a Deus. Observa os seus mandamentos. Busca a Escritura. E serve a Deus. É o que Paulo está dizendo para nós aqui. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Sempre nós vamos ver essas palavras: renovação, entendimento, novo homem, sempre buscando evolução, evoluir, para ser servo melhor, para ser alguém que as pessoas gostam de falar, de conversar, porque nós vamos ver mais à frente aqui, é alguém, não é que fala bonito, mas fala coisa boa, coisa abençoadora. E como que é bom você conversar com alguém que tem coisa boa para dizer. Não é mentira, não é historinha, mas é coisa boa. Pessoa que abençoa o seu dia com aquilo que ela fala. Nós temos que ser assim, irmãos. Nós temos que ser aquela pessoa que chega no ambiente e torna o ambiente melhor. Se nós somos neutros, nulos, ou pioramos o ambiente, nós estamos vivendo errado. Nós não entendemos o que a palavra de Deus pediu para nós. É claro que isso não quer dizer que nós tenhamos que ser inconvenientes. Porque existem pessoas também que acham que a gente tem que chegar e causar tumulto. Não. Inconveniente também não é. Mas é alguém que as pessoas têm o prazer de ouvir. Porque você tem algo bom para dizer. Ele vai dizer aqui na frente, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros um dos outros. Aqui está falando da igreja, mas está falando do convívio lá fora também. É a vida pregressa. Seja honesto. Honesto em palavras e em atitudes. Irai-vos, interessante, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O próprio Paulo é um exemplo disso. Nós sabemos que é impossível não nos irarmos. Em algum momento você vai perder a cabeça. Tenha certeza disso. Por mais manso que você seja, alguma coisa vai te tirar do eixo, em algum momento. Irai-vos. Está tudo certo, você é humano. Eu sou humano. Mas não peque. Não dê lugar a essa ira. E sabe como que nós temos visto, nos nossos dias, pessoas tomando atitudes no momento de ira? Pessoas que tomam decisões que mudam uma vida inteira no momento de raiva. Se for só falar, tudo bem. As palavras, apesar de machucarem muito, mas palavras são palavras e segue a vida. Mas existem pessoas que fazem algo. No momento de raiva, eles dão lugar àquela ira e acabam por mudar toda uma história de uma família, a história de uma vida, porque deu lugar à ira. Irai-vos. Irai-vos. Mas não dê lugar a ela, não deixa ela tomar a rédea das suas atitudes. Não guarde essa ira e tente ser vingativo depois. É isso que ele está dizendo. Não deixe que a ira guie você. Se ire sim, às vezes tanta coisa que nos deixa realmente indignados. Mas isso não pode guiar a sua vida. Você não pode ser guiado pela raiva. Você não pode ser guiado pela vontade de vingança, pelo desejo de vingança. Acho que a pior coisa que pode guiar uma pessoa é o desejo de se vingar de alguém. Você perde o sentido da sua vida, de viver a sua vida para viver uma vingança. Isso eu acho que seria uma das maiores loucuras que um homem poderia cometer. E Paulo está dizendo isso aqui. Isso aqui não é livro de psicologia, não. É Paulo, é palavra de Deus dizendo para nós. Não deixe que a ira te guie. Você vai irar. Tenha certeza disso. Mas não deixe que isso guie você. E aí, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir antes de consertar. Não vá dormir. Talvez alguma palavra torta te deixe magoado. Talvez alguma palavra que a pessoa falou às vezes sem discernir mesmo, não falou por mal, mas te atingiu. Vai lá e conversa. Olha, não gostei do que você falou. Eu espero que você não tenha dito por mal, mas eu quero te dizer que eu não gostei, mas que está tudo resolvido, está perdoado. Não leve nem a ofensa que você recebeu, e também se você ofendeu, vá atrás do perdão. Olha, eu não quis dizer isso. E de fato que seja verdade. Não é só para cumprir tabela, não. Talvez você falou querendo falar, mas pediu perdão sem querer. Não adiantou. Você tem que de fato se arrepender de ter ofendido, para que o seu coração fique em paz. E aí ele diz logo na seguida, né? Não dê oportunidade para o diabo. A oportunidade que o diabo quer, irmãos, é alguma divergência entre os irmãos, dentro de uma família, às vezes até mesmo na empresa. A oportunidade que ele está esperando para fazer um furdunço é alguém brigar com alguém por nada. E aí começa. E aquilo vai virando uma bola de neve até que acontece algo pior. E nós já vimos N casos em que a coisa parte para uma agressão física e às vezes até para uma fatalidade. Coisa mínima. Que as pessoas vão dando lugar. E é claro, né? Começa com a intenção do coração. Nem tudo é um inimigo também, não. Às vezes a gente gosta de culpar ele por todo o mal que acontece no mundo. Também não é. Grande parte do mal desse mundo é o coração do homem caído. O próprio coração do homem que faz as mazelas que nós vemos por aí. Aquele que furtava, não furte mais, versículo 28. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir
ao necessitado. Interessante, né? Novos crentes convertidos que eram ladrões. Olha que coisa. Sabe, meus irmãos, existem sociedades que não têm o padrão ético que nós temos. Nós entendemos que roubar alguém é errado. Até porque a nossa lei diz, apesar de que a lei não serve para muita coisa, mas ela diz que roubar é errado e dependendo da situação você vai preso. Ok. Só que nós vemos pela Bíblia fora sociedades que esse padrão era quase inexistente, quase nulo. Era uma zona completa. Era uma loucura, uma anarquia. Agora você imagina então pessoas que cometiam furtos, se convertendo ao cristianismo e Paulo tendo, olha, não rouba mais não. Não rouba mais não. Seja honesto, trabalhe com suas mãos. Já imaginou que coisa? O apóstolo dos gentios tendo que disciplinar ex-ladrões. Sabe, meus irmãos, às vezes nós achamos que a vida desses homens era fácil. Ah não, Paulo pregou só para gente boa. Só para pessoal tranquilo. Olha bem o que ele está tendo que lidar aqui. É claro que isso, como eu estou dizendo, essa parte não serve para nós. Mas é um entendimento de que todos que abrem o coração podem ser alcançados por essa graça. Não importa o que praticam, de onde sejam, qual cultura pertence. Se abrir o coração, a palavra de Deus entra e muda. A palavra de Deus, ela é capaz de lavar qualquer coração, é claro, através da cruz de Cristo. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, é o que a gente já comentou. Nós precisamos ser alguém que as pessoas gostam de ouvir. Não para contar história, porque para contar história já tem muito, mas para contar verdades. Para contar o nosso testemunho de como Deus mudou a nossa vida um dia. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, se vocês que eram idólatras, que praticavam todo tipo de impureza, que roubavam os outros, se vocês chegarem para alguém contar a história de vida de vocês, como que Deus mudou a sua vida, vai ser um testemunho e tanto. Paulo está chamando aqueles novos convertidos a testemunhar do poder de Deus na vida deles. Sabe, nós não temos essa prática, vamos dizer assim, como costumeiramente, mas existem situações que é importante. Que a pessoa ela vai dar mais ouvido quando você contar a sua história de vida, talvez, do que um texto bíblico. Existem pessoas que têm essa dificuldade de ouvir a palavra de Deus. Tem um coração fechado para isso. Mas quando você começa a contar a sua história, como que Deus particularmente mudou a sua vida, você consegue uma brecha, você consegue a atenção da pessoa. E assim também é um canal de Deus para que a palavra de salvação entre naquela vida, entre naquele coração. Paulo nos chama a testemunhar. Veja bem, de ex-ladrões, de ex-idólatras, judeus talvez extremamente rigorosos com a lei, agora testemunhos vivos da palavra, do poder de Deus para salvar. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Existem N interpretações para esse texto, não entristeçais o Espírito Santo, mas eu acredito que aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus é quando nós, por algum momento, pensamos ou até voltamos para aquilo que praticávamos antes. O retroceder na fé, o manquejar na caminhada, entristece o Espírito Santo. Porque nós lemos os versículos anteriores aqui, né?
renovação do entendimento, novo homem, é sempre avante, é para frente. Então, quando acontece alguma recaída, por algum motivo eu parei na caminhada. Estou salvo, mas parei. Eu entristeço o Espírito Santo de Deus, que é quem me motiva, que é quem me leva a entender mais, a abrir mais os olhos. Às vezes você quer que Deus te fale, mas você não lê a palavra de Deus. Às vezes você quer ser abençoado, mas não ora. Às vezes eu quero que Deus fale algo especificamente comigo, atenda a minha oração, mas eu não busco, eu estou parado na caminhada, estou parado na fé. Eu não busco evoluir. Eu estou entristecendo o Espírito Santo. Porque eu sou casa, eu sou morada dele. Eu sou a igreja. Talvez você ainda entende que você precisa vir à igreja para ouvir Deus. É claro que vir à igreja é importante. Estar aqui na congregação é parte da caminhada. Mas é imprescindível que você entenda que você é a igreja. Você é a igreja. Então, quando Deus fala conosco, Ele primeiro fala individualmente, pela palavra. Leia a palavra que Ele fala com você. Versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Eu entendo que o que Paulo está querendo dizer aqui é parte também do que nós já comentamos. A cultura da perturbação. A cultura da bagunça. Que muitos têm tido hoje como rotina de suas vidas. Não tem um minuto de paz para descansar a mente. Quando não está trabalhando em alguma coisa com barulho, está com fone de ouvido no último volume enfiado no ouvido, e perturbação o tempo todo. Sabe, uma mente perturbada, ela não consegue ter paz. Às vezes você tenta dormir e não consegue dormir direito, porque a mente fica ainda naquele embalo perturbador que você ficou o dia todo. E sabe, o que Paulo está querendo dizer aqui um pouco também é isso. Ele fala, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias. Qual tem sido os seus ambientes que você frequenta? Você tem frequentado ambientes que te levam a refletir sobre a vida, a pensar melhor sobre a vida? Ou no pouco tempo que você tem livre, você procura perturbar ainda mais uma rotina que já é perturbada? Vamos dizer assim, aqui em Aracruz, graças a Deus, nós não temos ainda horas e horas no trânsito, como muitas cidades têm. Nós temos ainda, vamos dizer assim, uma região da cidade tranquila, mas tem pessoas que passam horas e horas no trânsito infernal e ainda, quando chegam em casa, ainda levam o tumulto para dentro de casa. É algo incrível. As pessoas não têm tido tempo para refrescar a mente, aliviar a mente. Mas, quando dorme, não consegue dormir. Precisa lá de um ansiolítico, de alguma coisa para acalmar os nervos. Porque é uma vida de perturbação da mente. E sabe, às vezes nós trocamos a paz da nossa casa para estar com pessoas que ligam um som alto e quer conversar com você gritando. Isso para mim é o cúmulo da loucura humana. Você está conversando com alguém, liga um som alto para você conversar alto. Só pode estar de brincadeira. É maluco. Não faz sentido. E sabe, às vezes a pessoa troca a quietude de casa para estar em ambientes de gritaria, de loucura e às vezes de palavras torpes. O que você está ouvindo ali, você está se alimentando. É muito melhor você estar em silêncio do que ouvindo o que não presta. E sabe, tudo isso é uma cultura, é algo que nós vamos cultivando ao longo dos anos. Se você quer ouvir algo bom, coloque lá uma pregação para você ouvir, uma leitura da palavra de Deus, um estudo bíblico, um louvor, mas algo que acalme, que te leve paz, que te deixe em estado de paz. As pessoas têm perdido seus
poucos momentos de liberdade, de tempo livre, tem perdido a oportunidade de estar em paz. E sabe, isso, se você puxar para o lado de medicina aí, isso a longo prazo leva a transtornos, pessoas ansiosas e tudo mais. Isso pode levar pessoas à beira da loucura, a depender do grau, da gravidade. E as pessoas não entendem isso. Então, meus irmãos, meus amigos, qual tem sido a nossa maneira de viver? E no final, antes, versículo 32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui ele dá a cacetada final. Ele fala assim, da mesma forma que vocês foram perdoados por Jesus, perdoe. Perdoe os outros. Aqui ele está dizendo, novamente reiterando, para ex-judeus, pessoas que eram fiéis à lei. Ele está dizendo isso para ex-idólatras, pessoas que viviam na mais louca vida possível, servindo a ídolos nos seus templos. Pessoas de toda espécie de convívio mal, errado, lascivo, desobediente possível. E ele está dizendo, olha, libere perdão, perdoe. É uma das atitudes mais importantes do crente. Aprender a perdoar. Porque senão, nada do que nós lemos atrás não faz sentido. Se eu não perdoar, como que eu vou conseguir chegar para alguém e pedir perdão se eu ofendi? Como que eu vou conseguir liberar perdão se a pessoa pedir perdão, se me ofendeu? E tudo mais. Tudo parte do entendimento. E aqui sim, para selar a nossa fala aqui. Para você perdoar, você tem que ter discernimento, entendimento. O perdão não pode ser da boca para fora. Assim como o perdão, quando nós nos entregamos a Cristo, também não pode ser. Precisa ser com entendimento, com discernimento, com o coração e com o culto racional. Tem que ser entendendo o que está fazendo. E sabe, tudo o que ele disse aqui em relação à vida pregressa, nós não podemos viver como nécios, achando o que estamos fazendo, mas sem entender. Seguindo alguém, mas sem entender a palavra de Deus. Muitas pessoas têm seguido religiões, têm seguido pessoas, mas sem entender de fato o que estão seguindo, o que estão fazendo. Sem ter o real discernimento de tudo que ele tem vivido. E o que Paulo pede para nós, o que Paulo deixa claro para nós é: busque viver a sua vida cada dia melhor, como uma nova pessoa, como alguém que foi lavado por Cristo, mas agora tem uma nova consciência. Mas tudo isso com discernimento. Sabe, meu amigo, se você ainda precisa de algo, de consertar algo, para chegar a esse entendimento, a esse discernimento, faça isso. Muitas pessoas buscam um perdão de Deus, dizendo que, se Deus achar necessário, se Deus quiser, eu estarei lá. Se Deus achar por bem, me dá um bom lugar, eu vou estar lá. Sabe? Deus, ele quer que todos se salvem, que ninguém se perca. O perdão que Jesus conquistou na cruz para nós, ele abraça toda a humanidade. Mas você precisa abrir o coração. Você precisa dar lugar. Tudo isso aqui ele está dizendo de alguém que já entendeu. Talvez é muito difícil para você mudar sua rotina, não ir mais nos lugares que você vai,
Porque você ainda não entendeu. Porque você ainda não foi transformado por esse renovo, por esse novo homem. Você precisa dar lugar. E não é se converter a uma religião. Não é se converter a um pastor, mas é se converter a Cristo. É dar lugar a Ele. Tudo que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo para nós. Mas ele está dizendo para alguém que já se converteu. Para alguém que já arrependido. Sabe, busque se reconciliar com Cristo. Se reconciliar com Deus. Não há nada melhor do que você ter a mente aberta. Conseguir olhar para o mundo e entender, mundo, você só está indo de mal a pior, mas eu não sou daqui. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de caminhada, de passagem. E logo, logo o nosso destino final nos aguarda. O dia que você tiver essa plena certeza, você está salvo. A vida pregressa aqui continua, mas com uma mente nova. Entendendo que nada mais nos abala. A política não vai melhorar, as guerras vão se intensificar, a coisa só vai piorar. Mas não é isso que nos deixa felizes ou tristes ou desesperançosos, não, não. É o que Cristo fez. E lá já está concluído. O preço já foi pago. E aí depois disso, nós vemos o que Paulo diz. Vivam a vida de vocês como pessoas diferentes. Testemunhem de Cristo. Não façam mais o que vocês faziam antes. Falem coisas boas, sejam boas pessoas para os outros. Essa é a nossa vida pregressa, a vida pregressa de um salvo. Talvez você já faz tudo isso. Talvez você é uma ótima pessoa, alguém que só fala coisas boas, mas você ainda não entendeu esse perdão de fato. Talvez ainda falta aquele último passo para você olhar para você e dizer: agora eu estou salvo. Agora nada mais aqui me abala, porque eu estou em Cristo. Sabe, se você ainda tem alguma dúvida, que você não reconcilie com um sono essa noite, sem conversar com Cristo, sem conversar com Deus, através da oração, através do Espírito Santo, que é Ele que vai te abrir o entendimento, para que você se entregue a Cristo de maneira completa. E aí será selado com o Santo Espírito da promessa, e esse selo nada mais remove, nada mais tira, nada mais nos faz sair dos braços de Deus. Que você, nessa noite, possa ter entendido a mensagem. Que o que Jesus Cristo quer de nós é que nós sejamos filhos dele. Pessoas renovadas e que levam a mensagem aos demais. Que nós possamos ter esse entendimento. E para você que ainda falta alguma coisa, não deixe passar essa noite, essa oportunidade. Talvez amanhã pode ser tarde demais. Amém.